Então, galera, voltamos então com a resolução agora dos exemplos das alavancas, como que a gente coloca isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vejamos a figura abaixo. Na figura nós temos dois blocos de massas diferentes. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a distância x, que esse bloco número 4 kg tem que ser colocado o ponto de apoio, galera, tá? Suponha que o ponto de apoio esteja a 40 centímetros da extremidade direita da barra. Então, ou seja, aqui mede 40 centímetros. Bom, e quer saber aquele X ali. Então, como falou que a barra vai ficar em equilíbrio, você tem que fazer o seguinte. O momento da força produzida por esse bloco tem que ser igual ao momento da força-peso produzido por esse bloco aqui. Então, você pode igualar M1 igual a M2. Então, o M1 seria o nosso bloco 1 e o M2 seria o bloco 2. Tá? Então, você faz F vezes D1, que é assim que você calcula o momento da força, né, galera? F1 vezes D1. E como você calcula o momento da força desse bloco? F2 vezes D2. Aí aqui, ele não transformou essa massa em peso, tá? Como os dois estão em massa, você pode deixar massa. Não precisa passar, multiplicar para Newton, pegar o 4, multiplicar por 10 e colocar o F1 40. Pode fazer isso, dá certo também. Mas aí você vai ter que pegar o outro também. Pegar a massa dele, multiplicar pela gravidade, que é 10, transformar essa massa em peso, que daria 60 newtons. Mas se você não quiser, pode deixar a massa mesmo. Então, o F1 é 4, que é a massa, vezes o D1, que é essa distância que eu estou procurando, x. O F2 seria 6 e o D2 seria 40 centímetros. Aí você fala assim, mas não tinha que passar para metros, não. Olha aqui como é que tá as alternativas, galera. Se já está em centímetro, para que você vai passar isso aqui para metro para você descobrir a resposta em metros e depois voltar para centímetros pelas alternativas? Então, pode deixar em centímetro mesmo. Você só não pode deixar o seguinte, aqui em centímetros e aqui em metros. Aí daria problema. Ou você passa tudo em centímetros, você passa tudo para metros. Tá? Mas como aqui está procurando a distância x e ela está em centímetro, você pode usar outra em centímetro lá. Então, D2 seria 40. Então, ficou 240 dividido por 4, então x é igual a 60 centímetros. Então, esse lado aqui seria 60 centímetros. Tá? Tá meio desproporcional aí, galera, porque olha pra você ver, aqui tem 40 centímetros, é muito maior do que aqui, que é 60 centímetros, né? Tá desproporcional o desenho, tá? Mas a conta está correta. Bom, então vamos pro próximo. O próximo é o seguinte, ó, na figura temos uma barra homogênea AB de peso 80 newtons. Então vamos lá. A diferença desse exemplo pro anterior. O anterior, ele falou pra gente que o peso da barra era desprezível. Tá, mas tem exercícios que vai envolver falar que o peso da barra vai ter que ser usado. Isso é lógico, gente. O peso da barra, ele interfere no equilíbrio dos corpos que estão em cima da barra. Então, o correto é a gente sempre considerar o peso da barra. Mas tem exercícios que ele manda desconsiderar. Então, a gente faz de acordo com o exercício. Então, vamos lá. Ó. Na figura abaixo, temos uma barra AB, que é essa barra aqui. Ela pesa 80 newtons e ela está em equilíbrio, ou seja, está na horizontal, apoiada sobre um suporte, um ponto de apoio, sendo de 200 newtons. Tá. Qual será a intensidade e da força? Ó, qual será a intensidade da força normal exercida pelo suporte S sobre a barra? Aqui são duas perguntas, galera. Ele quer saber o seguinte, quanto que vale a força F2 que vai chegar aqui? Porque essa força F1 seria esse 200 newtons, ele cortou aqui, ó. F1 igual a 200 newtons. Então, ou seja, aqui tem uma aplicação de força aqui para baixo de 200 newtons. Ele quer saber qual que é a força que vai chegar aqui, ou seja, com qual bloco, com qual peso que eu posso colocar aqui, fazendo uma força de 200 newtons do outro lado, tá? Mas a gente tem que considerar o peso da barra. Então, a pergunta é essa, galera. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos três forças atuando na barra. Nós temos a força F1, nós temos a força peso, que nós vamos ter que desenhar, tá? A força peso da barra. E nós temos a força F2 que está procurando, tá? Aí aqui eu fiz o desenho, fiz o desenho que fica mais fácil a gente poder entender. E onde que a gente desenha o peso da barra? Por isso que a gente estudou o centro de gravidade. Como a barra tem distribuição de massa homogênea, o centro de gravidade dela, onde a gente vai desenhar a força-peso, é no meio dela. Então a gente desenha a força-peso, o vetor da força-peso para baixo. Então nós temos três forças atuando. Uma força atuando do lado esquerdo do ponto de apoio e duas forças atuando do lado direito.
Então, duas forças provocando rotação no sentido horário e uma força provocando no sentido anti-horário. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente considera, galera, que o ponto de apoio aqui seria o sinal de igualdade na hora que a gente vai montar a fórmula. Então, ficou o seguinte, ó. O momento da força é F1. Aqui ele fez separado. Ele fez separado, a gente pode fazer tudo junto, tá? A gente já pode igualar direto. Mas vamos fazer do jeito que ele fez aqui, ó. Então, ele pegou o momento da força F1, mais o momento da força peso, mais o momento da força F2, e isso é igual a zero, tá? Esse Fn aqui não precisa nem colocar, porque seria a normal aqui, mas a normal em cima do ponto de apoio, ela não ajuda e não atrapalha, né? Então não faz diferença para a rotação, para o equilíbrio. Bom, aí ele pegou F1 vezes D1. Então, ele pegou essa força F1, que vale 200, vezes essa distância. Aí você vai falar, mas aqui não tem distância, mas dá para descobrir, galera. Se a barra tem 4 metros, daqui até aqui, já falou para você que tem 3 metros, então quer dizer que esse pedaço aqui, ó, vale 1 metro lá, ó. Então, é esse valor que eu preciso dessa força vezes essa distância até o ponto de apoio. Então, 200 vezes 1. Tá, aí menos. Por que menos? Porque o momento da força peso é do outro lado de cá, ó. Ele provoca giro da rotação da barra no sentido horário. No sentido horário a gente adota o eixo negativo. Lembra da última aula, videoaula que a gente fez? Então a gente tem que pegar menos o peso da barra vezes a distância do centro da barra até esse ponto de apoio. Então vamos lá. Olha só. Como que a gente vai descobrir? Se a barra mede 4 metros, galera, e você colocou a força-peso na metade da barra, quer dizer que você dividiu ela no meio, 2 metros para a esquerda e 2 metros para a direita. Então, isso aqui tem 2 metros, e aqui você já sabe que tem 1 metro, então esse pedaço aqui, ó, vale 1 metro, porque 1 mais 1, 2 com mais 2 metros, te dá o peso, o comprimento da barra toda, galera, que é 4 metros. Então, ou seja, eu tenho que pegar a força peso, multiplicar por essa distância que eu acabei de descobrir que vale 1 metro, vezes 1. Menos, por que menos? Porque a força F2 provoca giro no sentido anti-horário. E sentido horário a gente adota o eixo negativo. Então, F2 vezes a distância aqui dessa extremidade até o ponto de apoio é 3, galera. Porque 2 mais 1, 3 metros. Então, vezes 3. Tá. Aí ficou 200 vezes 1, 200, menos 80 vezes 1, menos 80, menos 3F2. Resolvemos a matemática, que dá 120, joga o 120 para lá negativo, multiplica por menos 1, 120 por 3 vai dar 40 newtons. Ou seja, o objeto, que se eu for colocar aqui um objeto aqui para equilibrar, tem que ser um objeto de no máximo 40 newtons, ou seja, 4 quilogramas de massa, porque senão vai desequilibrar. Tá? Então, uma das respostas já tem, 40 newtons. Agora, eu tenho que descobrir qual é a força exercida pelo ponto de apoio, galera. Olha aqui como é que isso aqui é muito fácil. Qual é a força exercida pelo ponto de apoio? Se esse ponto de apoio está suportando uma força para baixo de 200, mais uma força para baixo de 80, que é o peso da barra, mais uma força de 40 que eu acabei de descobrir, é só você somar esses valores, você vai descobrir que nesse ponto de apoio, quer dizer que ele está sofrendo uma força de 320 newtons para baixo. Como ele está reagindo a essa força, que é a força normal, ela é para cima, então quer dizer que você tem 200 newton para baixo, 320 para baixo, 320 para cima. Então quer dizer que a força normal, que é a força de ponto de apoio aqui, galera, é 320. Então, nossa resposta é a letra A, 40 newtons, e 320 seria a força que o ponto de apoio está fazendo, a força normal, que é a força de reação contra as forças pesos que estão para baixo dessas três forças. Tá, galera? É um pouquinho complicado, mas é fácil, assim, dá para poder fazer, galera. Vamos lá agora no outro, ó. A figura mostra uma régua em equilíbrio estático. O equilíbrio estático, galera, é o equilíbrio dos corpos que a gente acabou de falar. É porque a estática é a parte da física que estuda os corpos em equilíbrio, tá, galera? Então quer dizer que essa barra aqui, essa régua, ela está em equilíbrio na horizontal. Ela está sob a ação de três forças, ó, uma de 1 newton, uma de 3 newtons e uma força que a gente não sabe. Aí ele quer saber quanto que vale a intensidade dessa força F aqui, ó. Quanto que vale ela para poder a barra ficar em equilíbrio. Então você faz, vamos lá, ó. Ele pegou essa força vezes a distância aqui, ó.
Então, quanto que vale essa distância toda, galera? 5 mais 5 mais 5, ou seja, 15. Então, ele pegou 1 vezes 15. Tá vendo que essa força faz a barra girar no sentido anti-horário? Então, é positivo mesmo, tá? Mas, agora vamos pegar essa força aqui. 3 newtons vezes essa distância aqui, ó, de 10 para 15 é 5. Então, vezes 5. Menos, por que menos? Porque essa força aqui, galera, ela faz girar no sentido anti-horário, então tem que ser negativo. Ou então, se você não quiser colocar menos aqui, já coloca esse sinal de igual aqui, galera. Coloca o sinal de igual aqui e o F vezes 15 do outro lado, dá na mesma. É o que eu estou falando com vocês. A gente sempre considera o ponto de apoio como se fosse o sinal de igualdade. Porque aí você não precisa ficar analisando, sentido horário, negativo, sentido anti-horário, positivo. Não precisa disso, tá? Então, ou seja, as forças que estão à esquerda do ponto de apoio, que seriam essas duas, você vai somar o momento da força delas. E igualar com o momento dessa força do lado de cá, do outro lado direito. Tá? Mas tudo bem, aqui ele fez assim, ó. Considerou o sentido anti-horário, negativo. Então, pegou o F vezes essa distância da força F até o ponto de apoio dá 15 centímetros, galera. Então, tá 15 lá, igual a zero. Aí, 15 mais 15 menos 15F. Então, ficou menos 15F, que somou deu 30 positiva, jogou para lá menos 30, multiplicou por menos 1, né? Ou dividiu menos 30 por 15, na divisão menos com menos dá mais mesmo. Então, 30 dividido por 15, 2. Então, a força que tem que fazer aqui é de 2 newtons, senão não vai equilibrar isso aí nunca. Bom, agora uma barra homogênea de peso igual a 20 newtons, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o peso da barra, nós vamos desenhar ele exatamente no meio, tá? Essa barra pesa 20 newtons. Ela está apoiada nos extremos de 2 pontos de apoio, então agora a gente tem 2 pontos de apoio, de distância de 1 metro. Então, isso aqui tudo vale 1 metro, ou seja, a barra mede 1 metro de comprimento, né, galera? Então, ela mede 1 metro de comprimento, ela pesa 20 newtons. Aí ele falou que a 0,20 metros da extremidade B, a 0,20 metros da extremidade B, foi colocado um corpo de peso de 20 newtons. Aí ele pergunta, determine as intensidades das reações, ou seja, qual é a força normal que está aqui nessa barra aqui para cima, que ela tá desse ponto de apoio que está segurando, e qual é a força normal que está nesse ponto de apoio ali no ponto A. Então vamos lá, vamos desenhar. Então, ó, esse FY, galera, é como se fosse o NA, a força de reação do ponto A, que é o NA para cima. O YB é como também que se fosse a reação NB. Aí nós temos duas forças para baixo. A força peso da barra, que é exatamente no meio dela que eu desenho, e a força peso do bloco C. Então eu tenho duas forças para baixo contra duas para cima. Só que aqui, galera, como a gente vai ter que descobrir as forças normais, no ponto de reação, no ponto de apoio, eu vou ter que escolher um dos lados, tá? Eu vou escolher um dos lados para poder achar o outro. Então, por exemplo, se eu for escolher o NA, eu tenho que anular o NB. Se eu for escolher o NB, eu tenho que anular o NA. Por quê? Eu tenho 2 pontos de apoio. Você tem que escolher apenas um ponto de apoio para você jogar essas forças todas em relação a ele, tá? Então, você anula um e escolhe o outro. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que o livro fez aqui. Então, aqui ele escolheu o NA. Então, se ele escolheu o NA, você vai ter que jogar todas as forças em relação a esse ponto aqui, ó. E aí você descobre o NB, que seria o YB aqui, ó. Dá pra você descobrir ele. Aí depois como é que a gente faz o NA? Calma, depois a gente vai raciocinar. Então vamos lá. Então o livro escolheu o NA como ponto de referência. Então o NA você não consegue calcular ele agora, tá? Você vai calcular o NB ou o YB, tanto faz. Então vamos lá, vamos pegar essa força peso da barra. Vamos jogar em relação a ela, ao ponto A. Então você vai fazer o momento do força, ó. O momento do YB, ou seja, o NB vezes essa distância, mais o momento da força peso da barra, mais o momento da força peso do bloco C que está aqui. Então, traduzindo, vamos lá. Então, o momento da força dessa extremidade aqui, que é o NA ou o NB ou YB, tanto faz, vezes essa distância toda, galera. Ele não falou para a gente que a barra mede 1 metro, então quer dizer que dessa extremidade até na outra tem 1 metro, então aqui é 1. Menos, por que menos? Porque o peso da barra aqui, ó, faz a barra girar no sentido horário, então negativo. Então, menos 20 vezes. E quanto que vale essa distância?
Se ela mede 1 metro e o peso da barra é exatamente no meio, então quer dizer que é 0,5 metros para cá, 0,5 metros para cá. Só que eu preciso daqui até o ponto A, que eu escolhi como referência. Então, vezes 0,5. Menos o peso C, gira no sentido horário também, vezes, quanto que mede isso aqui, galera? Se ele falou que o bloco C foi colocado a 20 centímetros do B, né, ou 0,2 metros, então quer dizer que se a barra mede 1, então quer dizer que daqui até na extremidade A nós temos 0,8 metros, tá? Que é o que a gente vai usar lá. Resolvendo essa matemática, a gente vai descobrir que a reação aqui para cima, que está suportando esse ponto de apoio, é de 26 newtons. Tá, falta descobrir o NA. Então vamos raciocinar, galera. Se você tem 20 newtons para baixo, mais 20 newtons do peso do bloco. Então, na verdade, você tem 40 newtons. 40 newtons que estão sendo apoiados nesses dois pontos de apoio. Tá. Só que no ponto B você já descobriu que é 26. Então, dos 40 newtons, 26 newtons estão sendo apoiados nesse ponto. Então, quanto que vai ser apoiado desses pesos todos lá no outro ponto A? Só você subtrair, ué. 40 menos 26, então a reação lá no ponto A seria de 14 newtons. Isso é óbvio, galera. Como o bloco está mais próximo do ponto B de apoio, é lógico que esse ponto B está segurando, está sendo forçado, está sendo exigido mais. Ele está segurando mais peso do que o bloco A, do que o ponto de apoio A. Isso é óbvio, tá? Bom, então toda vez que a gente vai fazer exercícios de reações de suporte, né, dos pontos de apoio, você tem que escolher um dos lados e jogar todas as forças e todas as distâncias em relação a ele. Que aí você vai descobrir a força oposta a ele, ao outro ponto de apoio, aí depois você descobre ele fazendo o raciocínio lógico, tá? Então é sempre assim que a gente faz. Bom, vamos lá para o próximo. Uma barra homogênea AB de peso de 10 newtons, então ele me deu o peso da barra, e comprimento de 50 centímetros, está apoiada no ponto O, tem um ponto de apoio aqui, a 10 centímetros de A, tá? Então tá a 10 centímetros aqui, esse aqui vale 10 centímetros, tá? Vai colocar um peso de 50 newtons Q1 aqui, então aqui vale 50 newtons. A que distância de X, ó, a que distância de X de B, deve ser colocado um corpo Q2, que pesa 10 newtons, para que a barra continue em equilíbrio, ou seja, continue na horizontal. Tá? A pergunta é, quanto que vale aquele X lá? Ó? Então, vamos lá, vamos desenhar as forças primeiro. Então, nós temos a força peso do Q1, nós temos essa reação aqui, você nem precisa colocar ela, bobeira, tá? Nós temos a força peso da barra exatamente no meio dela, e nós temos o Q2, e nós temos esse X aqui. Tá, então vamos pegar as forças aqui e fazer os momentos da força. Então vamos lá, o Q1, como ela faz girar no sentido anti-horário, positivo. Então eu tenho que fazer o Q1, que é essa força, vezes essa distância aqui até o ponto de apoio, que é 10 centímetros, que falou no enunciado desse exercício para mim. Tá? Então 50 vezes 10. Ah, mas eu não vou precisar passar para centímetros, para metros, não. Se todas estão em centímetro, galera, não precisa, tá? E é uma questão aberta, só se as alternativas tivessem em metros. Ou então você faz tudo em centímetro, depois você transforma essa distância x em metro, não tem problema não. Então vamos lá. Esse momento dessa força, vezes a distância, que é 10 centímetros, menos. Por que menos? Porque agora é o peso da barra. Como ele faz a barra girar no sentido horário negativo, então é peso da barra que é 10 menos 10 vezes. Quanto que vale essa medida até aqui, ó, até o ponto de apoio que está aqui? Vamos raciocinar, galera. O que está acontecendo? Essa barra, ó, se aqui tem 10 centímetros, ela mede, ó, 50 centímetros, galera. Se ela mede 50 centímetros, quando a gente desenha o peso dela, a gente desenha no meio. Então, quer dizer que sobra 25 centímetros para cá, 25 centímetros para a direita. Então, aqui tudo, até lá na extremidade A, tem 25 centímetros. Só que daqui do A até o ponto de apoio já tem 10 centímetros. Então, aqui só pode valer 15. Então, quer dizer que é o peso da barra vezes 15 centímetros lá. Menos, porque também agora o peso Q2 gira no sentido horário negativo, menos 10. Tá, aí ele quer saber essa distância aqui, ó. Tá, essa distância aqui, galera, seria o 40 menos x. Por que 40 menos x? Porque a barra mede 50 centímetros. Se eu já tirei 10 centímetros para cá,
Então, quer dizer que daqui do ponto de apoio até a extremidade tem 40 centímetros. Tá? Então, esse pedaço aqui vale 40 menos x. Que automaticamente, eu fazendo 40 menos x, eu já vou achar esse pedaço aqui, ó, que é o x que ele está procurando. Então, no lugar da distância que eu vou usar junto com essa força aqui, ó, vai ficar 10 vezes 40 menos x. Resolvendo essa matemática toda, a gente vai descobrir que o x aqui, então, vale 5 centímetros. Ou seja, se você pendurar esse bloco Q2 para mais à direita, a 3 centímetros, a 2 centímetros, quer dizer que não vai ficar em equilíbrio, não. Aí, se eu colocar o objeto mais para cá, também não vai ficar em equilíbrio, não. Tem que ser exatamente a 5 centímetros da extremidade B. Porque se for mais do que isso ou menos do que isso, a barra pode desequilibrar. Ou ela vai descer aqui, ou ela vai subir por causa do momento da força do lado de cá. Ok, galera? Então, é um pouquinho complicado, você tem que descobrir as distâncias. Mas descobrindo as distâncias ali, não tem segredo, você consegue resolver o exercício. Bom, agora vamos lá, um próximo, ó. Um homem de peso 600 newtons caminha numa tábua de madeira apoiada no ponto A e articulada no ponto C. O peso da tábua vale 900 newtons, ele me deu o peso da barra. Falou para mim que a tábua mede 6 metros de comprimento. Determine a máxima distância x, indicada na figura, que o homem pode caminhar considerando o ponto A, viu, galera? Então, considerando o ponto A, qual que é a máxima distância que a pessoa pode andar aqui, de maneira que ela não vai levantar essa barra aqui, ou seja, ela vai cair. Tá? O rotacionar aqui vai descer, aqui vai subir. Então, a barra tem que continuar em equilíbrio na horizontal. Tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar as forças. Ó. Desenhei a força-peso da barra, coloquei exatamente no meio dela. Tá? Aí nós temos essa força de reação aqui no ponto de apoio, que a gente nem precisa desenhar, porque ela vai ser zero, a gente não vai considerar ela mesmo aqui. E nós temos a força-peso do cara que vai movimentar para lá. Agora nós temos que ter as distâncias. Então vamos lá. Se a barra mede 6 metros, galera, e se você desenhou o peso dela bem no meio dela, quer dizer que tem 3 metros para a esquerda e 3 metros para a direita. Tá? Aí o que acontece? Ele falou para mim o seguinte, que aqui vale 4 metros, ó. Então, ou seja, se isso aqui tudo vale 4 metros, se do peso da barra até a extremidade A a gente descobriu que é 3, que é a metade de 6, então quer dizer que daqui, do peso da barra até o ponto de articulação, ponto de apoio, mede 1 metro, porque o total é 4, né? E o cara aqui, ó, a gente não tem essa distância, é o que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir que distância que ele vai andar daqui até o ponto C, do ponto C até que distância que ele pode chegar. Então, a gente não tem essa distância, é o que a gente vai descobrir primeiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar essa força da tábua, né, o peso da tábua, vezes a distância dela em relação ao ponto de articulação, que é o ponto C, que é 1 metro. Então, vai lá, 900 vezes 1. Positivo, porque é o sentido anti-horário. Menos o peso do garoto lá, do rapaz, vezes essa distância que ele pode andar, que a gente vai calcular primeiro. Negativo, que é sentido horário. Então, menos 600 vezes D. Então, eu vou descobrir a distância de 1,5 metros, ou seja, ele só pode chegar aqui, ó, do ponto C, daqui para a direita, a 1,5 metros de distância. Ou seja, se ele andar mais 1,6, 1,7, já vai girar essa barra, ela vai descer. Não vai ficar em equilíbrio mais, não. Tá, mas só que ele te pediu não a distância que o garoto, que o rapaz, pode chegar em relação ao ponto C, que é o ponto de articulação. Ele te pediu aqui a distância que ele pode chegar em relação ao ponto A. Então, se você sabe, se do ponto A até o ponto C você tem 4 metros, e o cara só pode andar mais 1,5 para cá, então quer dizer que no total você pode andar 5,5 metros, galera. Senão essa barra, senão aqui vai descer e lá vai subir. Aí não vai continuar em equilíbrio. Ele quer que fique em equilíbrio, tá? Bom, galera, é isso então. Então eu espero ter ajudado vocês a resolver esse equilíbrio dos corpos, tá? Das alavancas. Até a próxima videoaula então.